Todos os dias a gente vê milhares de aeronaves cruzando os céus num balé logístico que é simplesmente impressionante. Vemos aeroportos lotados, centros de controle super movimentados, toneladas e mais toneladas de combustível sendo bombeadas. Mas, nesta nossa análise de hoje, nós vamos dar um passo além da engenharia pura. Vamos ligar os motores de algo que é igualmente complexo, a telemetria financeira desta indústria. Porque por trás de cada decolagem paira uma pergunta silenciosa, mas que é absoluta. Será que essa operação está realmente gerando lucro? Existe uma diferença monumental entre um saguão de aeroporto cheio e uma companhia aérea financeiramente saudável. É perfeitamente possível ter aviões lotados voando pelo mundo inteiro e ainda assim fechar o dia operando no vermelho, certo? Então vamos direto ao ponto. A nossa pauta de hoje é como um briefing executivo e passa por 6 áreas cruciais. 1. A economia da aviação. 2. A oferta e custos. 3. Receita e yield. 4. O ponto de equilíbrio. 5. A cascata de ineficiência. E 6. Estudos de caso da indústria. Começando pela seção 1, a economia da aviação, um verdadeiro jogo de margens estreitas. Olhando de cima, um panorama macro, o setor aéreo é super peculiar. Ele exige um capital intensivo colossal, mas historicamente opera com margens de lucros quase invisíveis. Uma indústria hipersensível, onde qualquer choque externo muda as regras do jogo, num piscar de olhos. Quando a gente avalia as maiores despesas de uma operação, a realidade bate na porta. Custos massivos e praticamente inevitáveis dominam o painel de bordo. Querosene de aviação e os leasing das aeronaves engolem a maior parte do dinheiro. Só para ilustrar o nível de obsessão com esse controle, lá nos anos 80, a American Airlines economizou $40 mil por ano, simplesmente tirando uma única azeitona das saladas da primeira classe. Gerenciar uma companhia aérea é basicamente tentar domar essas fatias gigantescas de custos fixos e variáveis. Que nos leva à seção 2, oferta e custos. O nosso motor de despesas, para conseguir fechar essa conta, existem métricas fundamentais que qualquer gestor precisa monitorar, obsessivamente. O primeiro conceito vital que a gente precisa dominar é o ASK, o assento quilômetro oferecido. Na economia da aviação, o produto que a empresa fabrica não é a passagem em si. O produto, na verdade, é um assento se movendo pelo espaço. Não importa absolutamente nada se tem alguém sentado lá ou se a poltrona está vazia. No momento que a aeronave se move, aquele assento quilômetro foi produzido e a matemática mostra isso de um jeito brilhante. Se uma aeronave com 100 assentos voa 1.000 quilômetros, a companhia acabou de fabricar e injetar no mercado 100.000 ASKs. Essa é a nossa unidade definitiva de oferta. Mas aí entra a métrica da dura realidade, o famoso CASK, que é o custo por assento quilômetro oferecido. Ele pega tudo que a gente mencionou antes, combustível, leasing e equipe, e divide pelo número de ASK produzidos. Olha, o CASK não perdoa, com o avião lotado ou carregando só vento, a conta chega no segundo em que os motores dão a partida. Reduzir o CASK em frações minúsculas de centavo é literalmente o que separa o sucesso de um pedido de falência. Avançando para a seção 3, receita e yield, é aqui que a gente monetiza a malha através do RASK. Se o CASK mostra a eficiência com que a operação queima dinheiro, nós precisamos saber como ela gera dinheiro, certo? Então o RASK entra como a nossa resposta financeira, ele rastreia quão bem a empresa está monetizando aquela capacidade recém-criada de ASK. O grande objetivo de qualquer planejamento financeiro na aviação é simples na teoria, mas uma verdadeira pedreira na prática. O RASK precisa obrigatoriamente ser maior que o CASK. Agora, o que é fascinante quando a gente contrasta essas duas situações é como isso destrói um mito enorme no setor. Avião lotado não é sinônimo de voo lucrativo. É aqui que entra o yield, que é basicamente a receita média gerada por passageiro. Se a aeronave está entupida de gente que comprou passagem numa super promoção, o yield vai para o chão. Por outro lado, um voo como lugares sobrando pode dar muito mais lucro, se a maioria pagou a tarifa cheia, corporativa de última hora. A arte do Revenue Management é equilibrar a ocupação com o maior yield possível. Na seção 4, o ponto de equilíbrio é a nossa linha de sobrevivência. Juntando o custo para produzir o voo e a receita que ele traz, a gente consegue encontrar a altitude exata onde a sobrevivência financeira acontece. O fator de ocupação de ponto de equilíbrio, o Break-Even Load Factor, é literalmente a linha d'água da operação. Pensa assim. Digamos que o número estipulado seja 75%. Isso quer dizer que os 3/4 dos assentos daquele voo específico precisam ser vendidos só para empatar a conta básica do querosene, da tripulação e das taxas de aeroporto. Qualquer coisinha abaixo disso é prejuízo puro.
O lucro de verdade só começa a pingar a partir do assento número 76. O grande perigo desse ponto de equilíbrio é a extrema fragilidade dele. Uma simples oscilação lá fora reescreve as regras na hora. Se a moeda desvaloriza ou o barril de petróleo dispara, a régua do casco sobe junto. De repente, aquele voo, que precisava de 75% de ocupação para não dar prejuízo, passa a exigir 85%. Se houver uma queda de demanda, ao mesmo tempo, a margem de manobra simplesmente evapora. E isso nos joga direto na seção 5, a cascata de ineficiência e o impacto das operações. É justamente por causa dessa sensibilidade tão extrema que a gestão financeira e eficiência lá no pátio do aeroporto andam de mãos dadas. Na aviação comercial, o efeito borboleta é implacável com o fluxo de caixa. Imagina só um probleminha de manutenção que atrasa a liberação em apenas 15 minutos. A aeronave perde o slot no aeroporto congestionado, quando finalmente decola, pega tráfego aéreo e fica voando em círculos, queimando querosene a mais. A população estoura o limite, o que gera hora extra, passageiros perdem conexões e a empresa arca com as TS. Aquele caixa que estava milimetricamente calculado, expirado, sai totalmente ao controle, por causa dos ridículos 15 minutos. Tem outro fator que é a regra de ouro. O avião é uma máquina feita para gerar receita voando. A diferença entre alta e baixa utilização deixa muito claro que a aeronave parada no asfalto é uma destruidora de valor. Os custos fixos gigantes, como o leasing naquele equipamento, vão sendo diluídos quanto mais horas a máquina passa no ar por dia. Baixa utilização significa que os custos fixos vão esmagar a rentabilidade de jogar o casco na estratosfera. Chegando à nossa última etapa, a seção 6, estudos de caso da indústria. Low cost contra full service. Toda essa teoria é muito contundente, mas ver como o mercado global aplica isso revela estratégias geniais. Vamos trazer isso para a realidade. De um lado, a gente tem as operadoras low cost e com uma obsessão quase cirúrgica em esmagar o casco. Elas operam super enxutas, com tempos mínimos de solo entre os voos para manter a utilização lá no alto. Do outro lado, as companhias full service apostam forte em grandes hubs, redes complexas de conexão e um produto muito mais premium. O custo de manter tudo isso é alto, mas a cartada delas é conseguir um RASK e um yield elevado o suficiente para fechar a conta com lucro. Verdadeira carta na manga que fica super evidente nas operações low cost é a padronização total da frota. Ter no seu pátio apenas Boeing 737 ou só Airbus A320 é uma verdadeira aula de nível executivo sobre supressão de custos. Significa que qualquer piloto pode assumir qualquer avião da empresa. O estoque de peças e reposição é um só. O treinamento da equipe é mega simplificado e o poder de negociação para comprar dezenas de aviões idênticos de uma vez gera descontos colossais. É a engenharia financeira no seu estado da arte. Tudo isso culmina na grande realidade que rege o setor. Quando a gente observa uma aeronave levantar voo e subir no horizonte, nós estamos vendo o resultado final de milhares de cálculos absurdamente meticulosos. Esse equilíbrio fino entre CASC, RASC e eficiência operacional mostra que, num ambiente de margens tão apertadas e pressões gigantescas, cada centavo e cada segundo são casos de vida ou morte para a empresa. A reflexão que fica para a próxima vez que a gente olhar para os céus é justamente esta. Dominar a fundo esses indicadores é o que garante que a indústria possa continuar voando amanhã. E aí, será que a conta do próximo voo que a gente embarcar vai fechar? Obrigado.